Começa a ser voz corrente, no seio dos analistas e economistas, que estão a ser reunidas as condições para uma tempestade perfeita, que poderá culminar numa nova crise financeira internacional. O FMI, no final de 2018, já tinha alertado que os mecanismos de prevenção de crises são insuficientes e os Estados têm de fazer mais para estarem devidamente preparados. Portanto, mais de uma década depois da crise financeira internacional desencadeada pela falência do Lehman Brothers, as condições para uma nova crise estão a reunir-se, sem que o mundo esteja, uma vez mais, preparado para as enfrentar. O FMI acredita que os Estados, por si próprios, continuam a não ter capacidade de respostas para travar ou enfrentar uma nova recessão internacional, caso esta apareça, e é o cenário mais provável. Mas não é só o FMI que tem lançado alertas. O famoso economista Nouriel Roubini também já veio advertir que estávamos perante o risco real de estar a fermentar uma nova crise financeira e recessão global que poderão tomar forma já em 2020, segundo ele. Entre o vaticínio da inevitável subida de juros e a contínua guerra comercial entre Estados Unidos e China, Roubini adverte que as consequências inevitáveis são a desaceleração da economia, o abrandamento do crescimento e o consequente aumento da inflação. Todos estes fatores têm um efeito de contágio brutal. Portanto, se os Estados Unidos e a China se constiparem, a probabilidade da Europa ter uma gripe é enorme. Neste caso, Portugal e o atual governo terão dificuldades tremendas, pois uma gripe na Europa podem imaginar que representa uma pneumonia num Portugal que pouco ou nada fez para prevenir este cenário. Além do mais, temos ainda o Brexit, com contornos imprevisíveis para a economia portuguesa. Minhas caras e meus caros, os portugueses não podem ser confrontados com uma pneumonia atípica por pura negligência de quem gera o seu país e não domina as variáveis externas. Tudo isto deveriam ser alertas para o governo promover políticas a pensar na estabilidade futura, o que não tem sido manifestamente o caso, por mais alertas que se apresentem a este governo. Aliás, uma das entidades que mais tem vindo a fazer isso mesmo, a alertar o governo, é o Conselho das Finanças Públicas. Este organismo diz até que, olhando para a história económica do país desde 77 e considerando 40 anos de registro até 2017, a probabilidade de Portugal entrar em recessão a cada 5 anos é de 55%. Ou seja, mais facilmente Portugal entra em crise do que um cidadão ganha dinheiro numa raspadinha. Isto segundo a percentagem. E a tendência não parece poder ser invertida com o estilo populista com António Costa e Mário Centeno têm vindo a gerir os destinos de Portugal. Entre as promessas de futuro investimento sem as garantias do envelope financeiro, passando pela distribuição anémica e, eu diria, seletiva de rendimentos inexistentes sem garantir a neutralidade de custos futuros, com os maiores níveis de carga fiscal de sempre e no limite da capacidade de captação de receita, com a maior dívida pública de todos os tempos e a terceira maior da Europa, temos um governo que ignora todos os sinais que a realidade lhe apresenta. Minhas caras e meus caros, entre a utopia do filósofo Tommaso Campanella e a de António Costa, venha o tal diabo e escolha, pois tanto uma como outra são baseadas no mesmo termo, um termo inventado por Thomas More que referia modelos socioeconómicos que nunca, em circunstância nenhuma, dariam certo. Temos, portanto, um governo pouco ambicioso. Só pensa no hoje, no presente, e que, em vez de garantir os mecanismos preventivos para fazer face a uma potencial crise económica, vai, como dizia a fábula, cantando e rindo como a cigarra, perante a perspectiva daquilo a que eu chamaria um inverno rigoroso. Como dizia e disse David Lipton, dirigente do FMI, devemos compor o telhado quando está sol, mas quando a probabilidade de nuvens negras é grande e quando o nosso telhado, o telhado português, continua por compor, as perspectivas para o futuro são pouco favoráveis. Temos um governo que promete em tempo de sol aquilo que não pode nem nunca poderá cumprir em tempo de chuva. Assim vai Portugal. Mal.